uma vez colocamos na tua presença. Te agradecemos, Senhor, por estar na sua casa, por mais esta oportunidade que o Senhor tem nos dado, Senhor, de louvar o teu nome, de ouvir a tua palavra. Pedimos a ti, ó Pai, nesta noite, ó Pai, fale conosco, ó Pai. Fale pela tua palavra, nos ensine, nos mostra, Pai, aquilo que não sabemos, ó Pai, nos dê, ó Pai, direção, nos dê resposta. Em nome de Jesus, ó Pai, fale com a tua igreja, Pai, para a glória e honra do teu nome santo, Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, mais uma vez, continua a exortação, a correção para o povo da mesma forma. Eu não sei se vocês, com certeza, acho que já viram, não pessoalmente, mas nos filmes, eu gosto muito daqueles filmes de julgamento. Tem muitas reviravoltas, não é verdade? Você pensa que quem vai ganhar perde, de repente você pensa que ia perder, ganha. Fica. Por quê? Porque em todo momento ali, naquele julgamento, é necessário apresentar todas as provas para que haja um julgamento justo, não é verdade? O juiz ele não pode dar um veredito antes de ter todas as provas. É claro que aqui nós estamos falando de Deus, e diante de Deus não existe nenhum tipo de dúvida. Ele sabe quem é errado e ele sabe quem é certo. Porém, irmãos, a gente tem que analisar que Deus, ele é justo e ele não precisa provar isso para ninguém. Mas ele quer provar para nós que ele é justo. Por quê? Porque se nós vamos imitar a Deus, se nós vamos imitar a sua justiça, ele não pode usar de autoritarismo, tendo autoridade, e julgar sem que ele mesmo apresente as provas. Entende? Alguém só é justo depois que ele prova ali categoricamente o porquê que ele está executando um juízo. Quando alguém executa um juízo sem apresentar prova, o que a gente fala? Você está abusando da autoridade. Não é porque você é autoridade que você está acima da lei. O próprio Deus não fica acima da sua lei. Ele mesmo diz: a minha palavra não pode voltar atrás. Uma vez que eu disse, eu cumpro. Então, Deus, a gente olha, por que eu estou falando isso? A gente lê o livro desse e fala, mas aparentemente, desde o começo até aqui, Deus está falando e já falou isso. Deus já disse isso e também já disse isso. Mas como um julgamento não pode ter pressa, um profeta, ele ia apresentando e chamando o povo, e isso durante muito tempo. Se a gente for analisar na nossa vida, temos crianças aqui, mas a maioria aqui já passou dos 30. Quando eu digo a maioria, estou dizendo a maioria, tá? Eu sei que tem aqui o Yuri, que eu acho que ainda não passou dos 30, né? E as crianças também com certeza não. A Mônica está assim, não, eu não. Mas a maioria, tá bom? Eu não estou incluindo a minoria. A maioria já passou dos 30. E se eu perguntar para vocês aqui, vocês conhecem alguém que Deus vem falando com ele, vem exortando, vem chamando, vem dando oportunidade há muito tempo? Vocês conhecem alguém assim? Você vai falar, conheço. Está entendendo onde eu quero chegar? E Deus, um dia, Deus irá julgá-lo. Mas não antes de lhe dar toda a oportunidade. É isso que Deus está fazendo aqui. Deus está dando todas as oportunidades e mostrando para esse povo o porquê. Chegará um dia em que Deus se lembrará de toda a sua malícia e executará o juízo. Nós conhecemos pessoas que você fala, meu Deus, será possível? Nunca vai dar jeito. Meu Deus, isso já tem 10 anos, isso já tem 20 anos. Gente, isso já tem 30 anos. Quanto livramento Deus já deu, quantas vezes Deus já falou, quantas vezes Deus já usou aqui, usou lá, e a pessoa não. Você fala, por que isso? Deus está dando oportunidade, tempo. Só que aqui nessa palavra diz, Deus se lembrou da sua malícia. Não é que Deus se esqueceu. É que chega uma hora que Deus fala, bom, agora acabou, agora eu vou rebobinar tudo aquilo que foi falado, que foi dito, todas as oportunidades, e agora eu vou julgar. Se ele for condenado, há nele há em Deus alguma injustiça? Alguém que é julgado e condenado pelos seus maus feitos, ele pode acusar alguém, dizer, foi injusto o que aconteceu comigo?
Não, irmãos, então é por isso que Deus está usando esse profeta, e ele não é o primeiro, e não será o último. Que Deus está usando, chamando esse povo ao arrependimento. Estou falando isso porque às vezes você lê o livro de Oséias, ele tem aqui 14 capítulos, não é uma quantidade de capítulos do livro de Zacarias, e você lê todo o livro e fala, meu Deus, desde o começo aqui o profeta praticamente repetia. Mas é exatamente isso. No culto passado, Deus usou a nossa vida para trazer uma palavra. No culto retrasado, usou a vida do pastor Geraldo. Na semana retrasada, usou a vida da pastora. E em todas as palavras, Deus sempre está cobrando o quê? Que o povo venha para Ele, se arrependa, que venha buscar. Mas se fala, tá, mas a gente está na igreja. Bom, eu quero me arrepender todos os dias e preciso. Quero que todo dia Deus me puxe minha orelha. Mas tem pessoas que não querem, mas Deus está dando a oportunidade. Aleluia. E aparentemente, às vezes, quando a gente pega as pregações e fala, meu Deus, o que esse pregador falou, esse também disse. E o que esse disse, aquele também falou. É lógico, todos nós estamos pregando a mesma Bíblia. Oh, aleluia. Paulo, quando ia mandar suas cartas, ele dizia assim, olha, eu já falei essas coisas. Vou reforçar. Você vê as cartas de Paulo, você fala, bom, ele falou isso naquela carta, aquele diz de novo, de um jeito diferente, mas é a mesma coisa. Porque a palavra de Deus não muda, ela é a mesma. Então é por isso que a gente vê e parece que Deus está repetindo. Deus não está repetindo, Ele está reforçando. Porque vai chegar uma hora que Deus vai falar, bom, agora eu vou me lembrar de tudo que eu já disse. E agora eu vou julgar. Eu gostaria de recapitular para os irmãos, mas na NVT, consegue ir, Fábio? Eu vou lendo aqui, se você conseguir. Deve ser essa mesmo. Diz assim, aqui o versículo 1, capítulo 9. Essa aqui é a tradução NVT. Eu gosto de ler essa porque ela é mais esclarecida. Diz assim, o versículo 1: Ó povo de Israel, não se alegre como as outras nações, pois vocês foram infiéis a seu Deus e se venderam como prostituta ao adorar outros deuses em toda a eira de cereal. Versículo 2: Agora suas colheitas não bastarão para alimentos. É interessante, irmãos, que um dia todos serão julgados, e esse julgamento será um julgamento definitivo. Mas já na nossa vida de erro, vamos colhendo coisas que vamos plantando. Porque Deus diz aqui no versículo 2, isso já disse nos capítulos anteriores, que porque eles se venderam como prostituta a outros deuses e ofereceram sacrifícios a outros deuses, no versículo 2 já diz, agora suas colheitas não bastarão para alimentá-los. Significa que vocês vão plantar bastante e vão colher pouco. Lá no livro de Ageu, que é um profeta chamado de pós-cativeiro, né? Quando o povo voltou da Babilônia, ele vai falar exatamente isso daqui. Deus levanta ele para chamar o povo para terminar a obra da construção do templo. E ele vai dizer, vocês plantam muito, colhem pouco. Comem, não se fartam. Vestem, não se aquecem. E ele diz, e o salário que vocês trazem, vocês colocam num bolso furado. E o pouco que sobra, Deus diz, eu assopro. Tudo isso porque me ia abandonar. Já pensou, irmãos? O pior inimigo que alguém pode ter, irmãos, é Deus. O pior inimigo que o ser humano pode ter é Deus, irmãos. Se Deus resolver ficar contra nós, estamos enrolados. Então, além de um dia ser julgado por todos os erros, e é um julgamento definitivo, ainda em vida, vivendo nessa vida de erro, já recebe, vamos dizer, a colheita daquilo que plantou. Já começa a sofrer, ainda, já nessa vida, aquilo que tem feito de mal contra Deus. E muitas das vezes é isso, é a falta da prosperidade, é muito trabalho e pouco resultado. E aqui já fala isso no versículo 2, por quê? E ele diz no versículo 1, porque vocês se prostituíram, me abandonaram para adorar a outros deuses. O verso 3, não sei se está acompanhando, se está dando certo nessa... Não, né? Mais ou menos, né?
e não permanecerão na terra do Senhor. Efraim voltará para o Egito. Isso já foi falado no capítulo passado, no 8. E na Síria comerá comida imunda. O que é comida imunda, irmão? A gente tem que tomar cuidado aqui para não achar que eles vão comer comida podre. O judeu, ele não come diversos tipos de comida. Por exemplo, se você colocar comida de porco num prato do judeu, é uma ofensa gravíssima. Porque eles têm na lei de Moisés alguns animais que foram proibidos. E aqui, quando fala que na Síria comerão comida imunda, a gente pode lembrar da situação de Daniel na Babilônia, que foi depois da situação que eles vão passar na Síria, porque Judá caiu depois. O que Daniel fez quando chegou na Babilônia? O rei deu ordem de que eles deveriam comer dos manjares do rei. O que é os manjares do rei? Todo tipo de comida considerada imunda. Para quem? Para os judeus. E lembra que Daniel fez uma, como é que eu vou dizer assim, uma proposta ousada. Ele foi contra a ordem de quem? Do próprio rei. Mas Deus honrou ele porque ele fez aquilo para não desonrar a Deus. Mas todos os outros judeus que estavam lá comeram do manjar e comiam comida considerada imunda. Então, imunda aqui não é uma comida porca. Porca no sentido de ser suja. Mas é uma comida proibida. Eu vou usar um exemplo para vocês aqui, que é bom quando a gente traz para nós. Aquilo que para nós é uma coisa fora do comum. Hoje em dia eu não ouço mais falar disso. Mas eu me lembro de uma época que eu era criança e tinha uma data do ano que o povo saía na rua dando doce, de graça. E a minha avó avisava, não pegue esses doces na rua. Quem vai explicar, eu creio que vocês vão lembrar aqui. Por quê? Não pode. Porque isso é doce de Cosme e Damião. Lembram disso? Irmãozinho, uma criança rejeitar doce é muito difícil. Mas a gente não pegava. Por quê? Porque a gente linkava o doce à oferenda satânica. Se foi oferecido a alguma coisa que não vem de Deus, nós, tendo o temor de Deus, podia ser um chocolate, do melhor que fosse, nós não pegávamos. E se a gente pegasse sem saber que era, a consciência depois acusava, meu Deus, eu pensava que se Jesus voltasse naquele momento, eu ia para o inferno. De tão grave que é quando nós vamos contra aquilo que nós acreditamos. Então Deus está dizendo para eles o seguinte, vocês vão para a Síria e lá vão comer aquilo que aqui vocês não comem de jeito nenhum, porque lá vocês não estão mais protegidos por mim. Lá vocês vão comer o que eles quiserem. Já pensou, irmãos? Não é triste? Quando a gente está num lugar onde a gente não tem poder de decisão, você é obrigado. Eu me lembro de uma situação quando eu era criança, meu pai veio da cidade das Pedras para cá, porque ele tinha sido sorteado num apartamento da Coab. Chegou aqui, infelizmente, o apartamento tinha sido invadido. E uma vez invadido, ninguém tira, sabe disso. Ele não quis voltar para Rio das Pedras e catou os móveis dele, deixou um pouco na casa de um, casa de outro. Ele foi morar na casa de um amigo, o irmão Carlinho, o povo que deve conhecer. Deixou eu na casa de uma irmã da esposa dele. Deixou o Lucas na casa da outra irmã e ficamos tudo. Eu dei sorte ainda que na casa da irmã que eu fiquei, a comida dela podia pôr sal. O Lucas, eu fui um dia passar o dia, eu fui passar não, né? Parece que eu quis, né? Eu tive que passar o dia lá. E aí fomos almoçar, irmãos, eles não podiam comer sal. Não porque eles não gostavam, porque não podiam. Tem gente que não pode. E a comida era feita para todos. E quando eu comi aquilo, eu só comi porque eu estava com fome. Mas eu não podia reclamar. Até mesmo porque é ofensivo você fazer isso na casa dos outros. Reclamar da comida dos outros. Tive que comer uma comida totalmente sem sabor. Mas por quê? Eu estava num lugar onde eu não tinha poder para falar, quero uma outra comida. Pede uma marmita para mim. Não.
Isso é o que vai acontecer com eles. Deus está dizendo, vocês vão para a Síria, né? E na Síria comerá comida impura ou imunda, é a mesma coisa. Porque lá vocês não vão ter mais escolha. Né? Olha, irmãos, para você ver o perigo de Deus está falando, Deus está avisando, Deus está chamando a atenção. E nós vamos ver aqui que Deus vai dizer Efraim, porque Efraim aqui é chamando Israel. Está num lugar muito bom. E ele vai comparar Efraim a Tiro. Tiro é um rei que vivia num lugar muito bom, que é considerado, Ezequiel fala dele, e ele é, nessa profecia de Ezequiel, ele é comparado a Satanás quando tenta tomar o lugar de Deus. Uma passagem muito conhecida. E Deus vai dizer que Efraim está num lugar muito bom, porém de um lugar muito bom ele vai para um lugar muito ruim. Tudo isso que Deus está dizendo, porque me abandonaram. Versículo 4. E ali apresentarão ofertas, ali não apresentarão ofertas de vinho ao Senhor. Seus sacrifícios não o agradarão. Serão impuros como o alimento tocado por uma pessoa de luto. Todos que apresentarem esses sacrifícios se contaminarão. Eles próprios comerão o alimento, mas não poderão oferecê-los ao Senhor. Já pensou, irmãos? Eles vão estar em um lugar, e aqui diz, ali não apresentarão ofertas de vinho ao Senhor. A primeira coisa que eles vão sofrer é que ali eles não vão poder mais exercer a sua religião. E o judeu, o israelita, o judeu, se tem uma coisa que eles são, é religiosos. Todo ano nas festas que tem lá em Israel, eles largam tudo que tem aqui. Tudo, eles fecham as empresas e vão para oferecer o seu culto lá a Deus. E Deus está dizendo, na onde vocês não vão mais poder apresentar ofertas de vinho. Seus sacrifícios não o agradarão. Serão impuros como o alimento tocado por uma pessoa de luto. Olha só, irmãos, a situação em que esse povo vai viver. Eu imagino a força negativa psicológica de alguém que está vivendo uma situação como essa. A gente vê um salmo que diz assim, isso quando o povo estava na Babilônia, outro cativeiro, ele diz, na Babilônia, penduramos as nossas harpas, e eles pediam, canta para nós louvores de Sião, e eles falavam, como que nós vamos cantar louvores de Sião em terra estranha? Isso demonstra o que, irmãos? Isso demonstra uma tristeza profunda, um desânimo, um desespero, na verdade uma desesperança, porque às vezes acontece alguma coisa errada na nossa vida, e a gente fala, não, peraí, calma, vai dar tudo certo, eu vou me arrumar, eu vou me organizar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas aqui, irmão, nós estamos falando de uma coisa errada que deu errado. É o povo que foi expulso do seu país, muita gente morreu, mães perderam o filho, pais perderam a esposa. É aquela situação de olhar e perder a esperança. A Bíblia demonstra e mostra algumas situações de desespero. Uma delas é quando Davi foi para uma guerra. Ele foi ali meio que, não vou falar desobediente, mas naquela ele murou. Ele foi para lutar contra o seu próprio povo. No meio do caminho falaram, a gente não quer esse povo aqui não. Os soldados falaram, Davi é deles, e é um grande guerreiro. Se Davi resolveu lutar contra nós, mandaram Davi de volta. Quando eles chegaram no lugar onde eles estavam ocupados, um povo passou por lá, uns guerreiros, viu que não tinha ninguém, pegaram as mulheres, crianças, queimaram tudo, roubaram o que era de melhor e foi embora. E a Bíblia diz que quando Davi viu aquela situação e os homens viram, porque Davi tinha mais ou menos 600 homens, soldados, e eram soldados bons. E diz que eles primeiro choraram, muito. Perderam a esperança. Depois que o choro passou, porque uma hora para, na verdade, eles olharam um para o outro e falaram assim, quem foi que levou nós para aquela guerra? Foi Davi. Então nós vamos matar Davi. E a culpa é do Davi.
levar nossos filhos, nossas mulheres. Olha só, irmãos, como que alguém em desespero, perdendo a esperança, as atitudes quais são? São cada vez piores. Mas aqui, irmãos, o que eu sempre repito é que está no tempo de voltar atrás. Aleluia. Tudo isso que Deus está dizendo está no futuro. O futuro já aconteceu. Para Deus, Ele sabe. Deus sabe de todas as coisas, mas para nós ainda não aconteceu. Tudo que é dito no futuro significa que há uma esperança no presente. Se mudar a mentalidade, mudar o processo. Para que Deus fala? Para que haja arrependimento. Aqui vai dizer que eles serão impuros como um alimento tocado por uma pessoa de luto. Outra coisa que o judeu tinha, quando uma pessoa tocava em qualquer coisa morta, um animal, estou falando um animal matado, né, irmão, para comer. Achou um animal na beira do caminho morto. Aquele animal impuro. O judeu que tocasse naquilo ali se tornava impuro. E ele tinha que passar um processo de vários dias para se purificar. E aqui está dizendo que o alimento, todos os seus sacrifícios não o agradarão, serão impuros como o alimento tocado por uma pessoa de luto. Uma pessoa de luto toca em quê? No morto. Toda pessoa que perdia um ente querido, depois do enterro, ali ia ter o seu luto, porém ela estava impura. Ela não podia tocar em ninguém. Então a situação aqui, irmãos, é uma situação, a gente pode chamar de degradante. Ladeira abaixo. Por quê? Porque você não vai estar mais na onde você estava. Estou falando você no sentido deles, da pessoa. Perdeu todos os direitos que tinha. Eu vou usar um exemplo aqui, irmãos. Esse versículo é interessante a gente usar. Tem pessoas que brincam com as oportunidades. E nós já vimos muitos perder. Pessoas que têm toda a oportunidade em casa, o pai está dando apoio, a mãe está ajudando. Não quer. Chega uma hora que todos se cansam. E muitas das vezes, aqui a gente não vê muito, mas quando você vai para São Paulo, você vê pessoas na rua. Ali ele não tem mais direito de tomar um banho, de se alimentar no horário que ele gostaria. Ele não tem mais o direito de cortar o cabelo, de escovar os dentes. Ele perdeu todos os direitos. Por quê? Porque no tempo da oportunidade em que o pai tentava, a família tentava, um apoiava, um abria uma porta aqui, outro abria uma porta ali, outro tentava de todas as formas. Quantos esforços já foram feitos para salvar essas pessoas? Mas eles não querem nem a oportunidade, muito menos Jesus. E chegam ao ponto, irmãos, de chegar nesse nível. Aqui é isso. São pessoas que vão perder todos os direitos que têm. Estão ainda vivendo na terra que Deus deu. Mas um dia a oportunidade vai acabar. E vão passar por esse tipo de situação. Que para eles é humilhante. Eles próprios comerão o alimento, mas não poderão oferecê-lo ao Senhor. Amém? Versículo 5. O que oferecerão nos feriados sagrados? Como celebrarão as festas do Senhor? O que são os feriados sagrados? São as festas dos judeus, e eles têm muitas. No dia de Pentecostes, diz que estava lotado Jerusalém. Por quê? Era festa de Pentecostes. Eles abandonam tudo que estão fazendo e vão para as festas ao Senhor. Festa das cabanas, festa de Pentecostes, Páscoa. A guerra de Israel, que agora, não sei se já acabou, se mas continua ainda, né, eu acredito. Ela começou no dia de uma festa, em que os judeus estavam ali, vamos dizer assim, um pouco desprotegidos, vulneráveis. Porque pararam tudo que estavam fazendo para oferecer ao Senhor um culto. E os seus inimigos o atacaram naquele dia. Então o culto para eles é mais importante que tudo. O dia das festas é mais importante que tudo. E Deus está fazendo uma pergunta aqui, uma pergunta retórica, não precisa responder. Porque eles não vão poder fazer isso. E a pergunta é: o que oferecerão nos feriados sagrados?
Como é que vocês vão comemorar? Né? Como celebrarão as festas ao Senhor? Versículo 6. Mesmo que escapem da destruição nas mãos da Síria, o Egito os conquistará, e Mênfis os sepultará. A urtiga cobrirá seus tesouros de prata, e espinhos invadirão as ruínas das casas. Aqui está dizendo, irmãos, que se escapar... Quem já ouviu aquela frase? Com certeza já ouviu. Uma frase que a gente fala, né? Se ficar, o bicho pega, e se correr, o bicho come. É o que ele está dizendo aqui. Se escapar da Síria, o Egito pega. Quem é a Síria e o Egito? É as duas grandes potências. E quem eles estão fazendo? No capítulo passado nós vimos. Foi no passado ou foi no 7? No 8 ou no 7? O que Deus falou para eles? Vocês estão brincando com a Síria e ora vai para o Egito. E fica namorando os dois. Buscando proteção de um, buscando proteção do outro. Brincando com fogo. E aqui Deus está dizendo o quê? Se escaparem da Síria, o Egito pega vocês. Mênfis os sepultará. Quer dizer, vocês vão ser sepultados lá no Egito. E aqui diz: a urtiga cobrirá seus tesouros de prata, e espinhos invadirão as ruínas das casas. Significa que o lugar onde eles habitam, nesse momento, ficará deserto. Urtigas são aqueles... Eu acho que urtiga é aquele negocinho que cola na roupa da gente. É. Para se coçar. É porque eu lembro daqueles negocinhos terríveis que colam na roupa da gente. Picam, né? Esses espinhos, eu sei que era isso. Mas é um tipo de mato. E Deus está dizendo que isso vai tomar conta do lugar. Irmãos, você deixa mato cobrir a sua casa? Não. Mas faz uma viagem de 2 meses. Não deixa ninguém olhando lá. Quando você voltar, como é que fica? Toma conta de tudo, né? Imagina, irmãos, isso daqui durante muito tempo. Ou seja, mais de décadas, séculos. Até hoje, os arqueólogos encontram cidades enterradas, cidades antigas enterradas. Por quê? Porque o lugar ficava deserto, e aquilo virava ruínas, e um dia, lá no futuro, alguém vem e constrói tudo por cima. E quando um arqueólogo encontra, eles pegam ali, chamam um sítio arqueológico, e eles vão ali devagarzinho descobrindo como vivia aquela civilização. Mas por que aquela civilização acabou? Muitas civilizações passadas acabaram porque o Senhor os visitou na sua maldade. Está na Bíblia isso. A cidade de Sodoma e Gomorra, ela foi destruída. Por causa de quê? Porque Deus os visitou na sua maldade. Chegou a hora de Deus retribuir a maldade do povo. Então aquilo que Deus está fazendo é a mesma coisa. Porque um erro que Israel tem, irmãos, e muitas das vezes as pessoas religiosas têm, é achar que porque ele se acha religioso, né, se acha servo de Deus, alguma coisa, ele tem direito de errar. Não, irmãos, você é certo até na hora que você é certo. Na hora que você errou, Deus vai corrigir da mesma forma. Ninguém é perfeito. E ninguém escapa da correção de Deus. E esse povo vive nessa terra, e essa terra era habitada pelos cananeus. Quem eram os cananeus? Povos que adoravam a esses deuses que eles estão adorando. E Deus disse para eles: eu vou expulsar esse povo de lá, porque o copo da ira deles, a última gota, já derramou. E vocês vão para lá e não façam o que eles faziam, para que vocês fiquem na terra. Irmãos, não adianta a gente servir a Deus hoje, e aí Deus nos abençoa, estamos abençoados, agora podemos viver a nossa vida. Não. Na verdade, a gente serve a Deus não por causa das bênçãos, mas é uma coisa, Deus é tão bom, irmãos, que é uma coisa natural. As bênçãos vêm atrás da gente. A Bíblia diz isso. Quando você serve ao Senhor em espírito e em verdade, a Bíblia diz que as bênçãos vêm atrás de nós. Você é abençoado naturalmente. Glória. Só que o problema desse povo é que foram abençoados e acharam que agora já não precisavam mais ter fidelidade ao Senhor. Esse é o erro.
Versículo 8 diz: o profeta é um vigia sobre Israel, para meu Deus. Mas por onde vai, encontra armadilhas. Até no templo de Deus enfrenta hostilidade. Meu povo faz coisas, versículo 9, meu povo faz coisas depravadas, como em Gíbea. Muito tempo atrás, Deus não esquecerá, certamente os castigará por seus pecados. Aqui, irmãos, olha interessante, o versículo 8 vai dizer que o profeta é como um vigia sobre Israel. O que é um vigia? É aquele que fica observando, né? E ele está a serviço de quem? De Deus. A gente paga imposto para nós podermos ter saúde, segurança, não é verdade? E você dorme de noite. Mas às vezes quem sai de madrugada encontra o que andando, rodando por aí de noite? A polícia. Rodando, vigiando as ruas. São os vigias que estão ao serviço da sociedade. Se bem ou mal, cada um faz o seu trabalho. A gente não pode generalizar um policial pelo outro. Existem os bons e existem os maus, como em tudo na vida. Mas eles estão ao nosso serviço. E muitas das vezes, o que é feito com eles? São tratados de forma hostil. Porque um é ruim, o outro também é. Não é que o profeta está sendo tratado, generalizado, porque existe profeta mau e profeta bom. Não, ele está sendo maltratado porque ele é a boca de Deus. Irmãos,